A paz do Senhor. Eu sou o pastor Fernando Gomes e hoje nós começamos a introdução às obras da carne. Então eu vou estar lendo um texto que está em Gálatas 5, do versículo 19 ao 21, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A primeira coisa que nós devemos pensar, quando nós pensamos em carne, é: o que é carne? Quais são os elementos que compõem esta carne? Porque Paulo pensou em escrever à igreja de Gálatas, ao povo que residia na Galácia? Porque Paulo escreve sobre estas obras? A primeira coisa que nós devemos pensar, que o mundo antigo, ele era dominado pelo pensamento grego. A filosofia grega dominava o mundo antigo. Enquanto o pensamento grego ele dominava, o exército romano ele dominava de uma forma bélica. Enquanto o exército estava dominando exteriormente, interiormente, o pensamento do povo, a cultura helenística se expandiu muito. Então, quando Paulo ele fala sobre carne, esta palavra carne, ela vem de um verbo, um termo grego chamado sarkis. Essa palavra sarkis, ela tem dois sentidos, tanto um sentido bom, benéfico, como também um sentido maléfico. O sentido benéfico, por exemplo, em Romanos 1:3 diz que Jesus descendeu de Davi segundo a carne. Então está falando de descendência. Agora, o sentido maléfico, primeiro, benéfico, descendência. Maléfico, ele fala sobre pecado, ser dominado, ser escravo, então a carne ela tem o seu sentido tanto benéfico quando está falando sobre descendência, mas também tem o seu sentido maléfico quando ela fala sobre escravidão, estar preso a uma prática que desagrada a Deus. Então, para a gente entender o que é carne, nesta primeira aula, nesta introdução, nesta pequena introdução, a gente deve pensar no seguinte:
Nós, seres humanos, nós somos compostos por 3 elementos. Nós somos compostos por corpo, alma e espírito humano. Aqui tem a nossa mente. Então, quando a Bíblia, Paulo, ele está falando sobre carne, Paulo, ele está falando em uma junção do seu corpo com a sua alma. Carne é o corpo mais a alma, que é igual à carne. Ou seja, você é controlado pela sua mente, pela sua vontade, pelo seu intelecto, pelos seus sentimentos ou emoções. Então, todas as vezes que Paulo ele está usando o termo carne, nós devemos analisar o contexto para ver se Paulo ele está falando sobre ou descendência, como eu acabei de dizer, nesse termo usado beneficamente, ou se Paulo ele está falando de uma forma maléfica. Devemos analisar o contexto bíblico para chegarmos à conclusão do que a palavrinha significa dentro daquele contexto. Então, em um sentido exposto tanto em Romanos capítulo 8 e alguns outros capítulos que fala sobre a carne, se nós andarmos pela carne, a nossa vida vai se inclinar para a carne e nós conheceremos a morte. Mas se nós inclinarmos para o lado do Espírito, nós teremos a vida eterna. Tanto em Romanos como em Gálatas, Paulo usa esse termo carne de uma forma maléfica, todas as vezes lembrando que Paulo ele fala sobre carne. Paulo ele está usando esse termo para dizer é corpo mais alma, é igual a carne, aonde é a sua vontade que guia, é onde o seu pensamento que domina, é onde os seus desejos desenfreados, ele domina a sua vida, dominando o seu ser e fazendo você pecar. Outra coisa bastante interessante, eu vou apagar aqui, bastante interessante, usado por um grande teólogo, que não era cristão, apesar de ser teólogo. Eu vou fazer um desenho aqui só para a gente compreender mais ou menos como significa isso. Um grande teólogo chamado William Beckler, ele descreve no seu livro um fato bastante interessante. Ele diz assim que todas as cidades, elas possuíam um portão de acesso ou uma porta principal, aonde esta porta ela era fechada durante a noite, fechada durante um período. Todas as vezes que você assiste um filme, dá para entender que filme épico, você vai ver Troias, outros filmes como um filme bastante interessante também, A Cruzada. Você vai notar que todas as vezes que tem uma guerra entre
dois povos. A cidade que está sendo atacada, ela sempre fecha o seu portão principal, o portão de acesso à cidade. Então, William Beckler, ele escreve algo bastante interessante. Ele fala sobre o cabeça de ponte. O que é o cabeça de ponte? O cabeça de ponte é como se fosse o inimigo camuflado. Por exemplo, o inimigo que vai atacar a cidade, ele pega um dos seus soldados, disfarça esse soldado e coloca esse soldado dentro da cidade. Então, quando acontece a guerra, às vezes um soldado, às vezes 10 soldados, então o que acontece? Quando é anunciada a guerra, quem é da cidade local, eles vão fechar esse portão. O que o cabeça de ponte ele faz? O principal objetivo do cabeça de ponte é abrir este portão que está fechado. Então eles já estão dentro da cidade, eles já estão localizados lá dentro, sendo que o seu exército está lá fora para atacar, ou seja, eles estão disfarçados dentro da cidade. Então o principal objetivo do cabeça de ponte é abrir o portão por dentro. O portão da cidade não tinha fechadura, abertura por fora, somente por dentro. Então o que fazia o cabeça de ponte? O cabeça de ponte tinha a função de abrir a porta pelo lado de dentro. Eles entravam de uma forma sutilmente. A guerra se dava enquanto o pessoal estava preocupado com o exército que estava se aproximando. O cabeça de ponte, ele ia até o portão da cidade, ele tirava os seus ferrolhos, as suas trancas e abria o portão pelo lado de dentro. Quando ele abria o portão pelo lado de dentro, o inimigo, o exército inimigo, o seu exército que estava lá fora, repito, cabeça de ponte, ele era um integrante do exército que iria atacar a cidade, só que ele estava infiltrado dentro dessa cidade para abrir os portões pelo lado de dentro. Quando o cabeça de ponte, ele abria o portão pelo lado, ou as portas pelo lado de dentro, o inimigo que estava fora, ele atacava a cidade, tinha acesso a dentro da cidade, para dentro da cidade, atacando e destruindo a cidade. Eu falando sobre isso, você pode me perguntar, mas o que isso tem a ver com as obras da carne? Lembrando, esta aula é apenas uma introdução. A nossa carne, ela tem um papel de cabeça de ponte. Lembrando que o pecado, ele surge daquilo que nós vemos, daquilo que nós cobiçamos, daquilo que nós desejamos. Então o pecado, ele é ativado fora. Você vê algo, você deseja. Você vê algo, você cobiça. Você vê algo que isso desperta, por exemplo, um desejo de avareza, seja o que for. Então o pecado, vamos colocar assim, ele é um agente de fora. Ele é um agente de fora, só para a gente entender como isso significa. Lógico, o homem é pecador, o homem peca, mas o pecado, sendo um agente que vem de fora para dentro, acionar algo dentro de nós, a nossa carne, ela é como se fosse um cabeça de ponte. Por quê?
porque a nossa carne, ela está dentro de nós. A nossa carne, ela faz parte da nossa composição, ela está dentro de nós. Lembrando que a carne, ela é a junção do corpo mais a alma. Ou seja, sendo a carne o cabeça de ponte, vamos colocar assim, o inimigo que está dentro de nós, é este inimigo que tem o poder de abrir a porta ou os portões do nosso coração, para que o pecado que está aqui fora, ele venha habitar dentro de nós. Lembrando novamente, falando novamente, a carne faz parte da composição humana, faz parte do ser humano. Todos os homens, mulheres, seres humanos nascidos, ele já nasce, ou eles nascem com esse inimigo interno dentro de si, chamado carne. Por quê? Porque a carne, ela está dentro de nós, e a carne, ela tem o poder de abrir os portões do nosso coração, para que o pecado venha para dentro de nós, habitar dentro de nós e nos destruirmos por dentro. Então, todos nós, todos os cristãos, você que está na sua casa, que está assistindo esta primeira aula, esta introdução às obras da carne, nós temos que conviver com um inimigo dentro de nós chamado carne. Por isso que Paulo, na sua epístola aos Romanos, ele enfatiza: se você pender para a carne, você morrerá, mas se você pender para o Espírito, você terá vida eterna. Ou seja, a carne, ela não tem como desassociar a carne do ser humano, mas todos nós cristãos, tendo, entre aspas, esse inimigo interno dentro de nós, chamado carne, nós temos que dominar esta carne, para que o Espírito de Deus, ele possa gerar em nós frutos. O interessante para a gente terminar esta aula é: qual é a diferença entre obras da carne e fruto do Espírito? Obras da carne é: o homem, ele pode produzir por si próprio. Agora, o fruto do Espírito, somente pelo Espírito Santo, somente por um agente chamado Espírito Santo, ele pode produzir isso em nós, enquanto que as obras da carne, todos nós podemos fazer e realizar por nós mesmos. Finalizando esta aula, na próxima aula a gente vai tratar sobre adultério, sobre prostituição, e todas essas obras nós veremos, e nós veremos as principais características. Eu espero que nesta primeira aula introdutória tenha servido como esclarecimento para nós. Eu quero agradecer você que está vendo na sua casa este vídeo, que você possa compartilhar também com outras pessoas. Lembre-se do nosso blog, pastorfernandogomes.com.br.
Ali você vai encontrar vários estudos, tanto judaicos como bíblicos, como diversas outras coisas, e bastante coisas a partir de hoje gravadas em vídeo. Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente. Deus os abençoe. Amém.